Bom, gente, então, continuando aí, agora a gente vai discutir um pouquinho, então. A Master Page, como eu disse, eu posso trabalhar com a aba Design, onde eu visualizo os componentes. Por exemplo, aqui eu tenho um texto, eu quero formatar esse texto diferente. Eu posso clicar nele com o botão direito, e na aba Propriedades, e aqui eu tenho eu estou com a resolução de tela um pouco pequena, né? Mas eu tenho uma infinidade de itens que eu posso definir. Curiosamente, eu tenho um negócio chamado Class, que é o quê? Na verdade é a referência à classe do CSS que eu estou usando, que é a Site Title. Então se eu for lá no diretório de CSS e alterar essa classe, obviamente eu vou alterar definições de fonte, cor, tamanho dessa informação que está aqui. Tá? Ou eu posso definir, na marreta aqui também, eu posso definir uma formatação. Tá? Aqui eu tenho vários atributos. Eu posso definir um estilo específico para esse título, enfim, eu posso fazer um monte de coisa. E quando eu seleciono um campo aqui, então vou só selecionar de novo aqui o título, se ele estiver selecionado e eu for lá na aba Source, ele já vai para o trecho do código fonte que diz respeito àquela informação na tela. E vice-versa. Bom, a aba Split aqui, vocês já devem ter imaginado o que ela faz, né? Ela vai mostrar um pouquinho de cada um. Beleza? Tem algumas coisas que a gente gosta de mexer e editar aqui, outras coisas você vai trabalhar mais com a ferramenta. Eu não vou discutir e mostrar o arquivo, o site.master.cs, porque ele tem um pouco de código, porque ele criou uma estrutura padrão pra gente, mas vocês vão entender a ideia do ponto CS vinculado a cada ASPX quando eu pegar uma página aqui. Então vamos pegar um arquivo de página. Então isso aqui foi rapidinho para mostrar a ideia do master, que tem que ser discutido em mais detalhes. Então vamos pegar aqui a página principal, que é o default ASPX. Aqui eu tenho o conjunto, né, de tags que formam a minha camada de apresentação. Se eu mandar visualizar com o design, interessante o que ele faz. Ele já carrega a master page, mas se vocês olharem, quando eu passo o mouse aqui nessa área, tá vendo que ele está marcando com a bolinha riscada aí? Ele está falando assim, amigão, não é aqui que você edita isso, não. Isso aí eu estou te mostrando para você ter uma ideia geral de como é que essa página vai ser exibida. Mas esse conteúdo aqui, ó, é a master page. Então, o meu menu de navegação, aqui está na master page. O que é editável? O que é dessa página? Esse bloquinho aqui, ó. Tá certo? Aqui eu tenho um conjunto de texto com links, nada mais. Se eu clicar, voltar no source aqui, eu vou ver. Um negócio interessante é que a página em si, ela começa com essa tag aqui, ó, content, com o ID do content placeholder, e termina com content. Ou seja, é o conteúdo que vai ser substituído por uma área no master page que eu defino como uma área dinâmica, que cada página vai receber um conteúdo de acordo com o da própria página. Essa área dinâmica no master page eu posso definir várias. Então vamos supor que eu crio uma master page, que ela na verdade é uma tabela de 4 elementos. E cada um desses elementos eu defino como sendo um content holder, uma área de conteúdo. E aí quando eu construo as minhas páginas, na verdade, cada página vai ter que ter essas 4 áreas de conteúdo. Cada uma dessas áreas são definidas com o ID lá no master page, e a página de conteúdo, ela tem que ter o dado para preencher nessa área. Então basicamente ela só tem o que vai ser preenchido numa área que eu defino. Então o content, ele não é só uma área de conteúdo da página. O padrão é uma área, de repente 2, com uma área lá no header, para poder ter, quando eu navego pela página, carregar o title lá, né, da página de navegação e alguma informação desse tipo. Mas eu posso montar a minha master page como eu quiser. Eu tenho flexibilidade para adicionar áreas dinâmicas dentro da minha estrutura. Meu template eu posso construir ele do jeito que eu quiser. Na verdade é isso que o master page faz, ele é um template. Tá, vamos pegar uma outra página, eu queria pegar uma página com funcionalidade. Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma do zero aqui para a gente entender essa ideia. Então eu quero adicionar uma nova página aqui, certo? Quero construir uma nova página qualquer. Vou clicar com o botão direito, em cima, aqui eu tenho a solution, né? Esse aqui é a referência da solution, e aqui da aplicação. Eu posso ter várias aplicações dentro de uma solution. Nós vamos ter, na verdade, uma aplicação web e uma DLL, que na verdade vai ser o nosso core de negócio e persistência. E a outra aplicação vai ser a aplicação web, onde uma referencia a outra, fazendo uso da DLL que a gente vai criar. Mas olha só, na minha aplicação web, eu posso vir aqui, com o botão direito,
criar, adicionar, na verdade, né, várias coisas. Posso adicionar um novo item, aí eu tenho uma coleção de elementos. Então o item pode ser uma interface, pode ser um webform, pode ser uma classe, então uma infinidade de elementos. Pode ser um arquivo de configuração, depois a gente vai ver isso melhor. Eu posso adicionar um arquivo de JavaScript, um arquivo de estilo, né, de CSS, e posso adicionar também um webform, um formulário web. Esse Web User Control, na verdade, é quando eu quero construir alguns componentes de tela reutilizáveis. Basicamente, a ideia do User Control é isso. Então, vamos supor que tem alguma informação que eu quero detalhar esse dado dessa informação. Toda vez que eu tiver um objeto com esse dado, eu quero exibir esse dado detalhado na tela seguindo uma determinada estrutura. Eu posso criar um User Control para fazer o controle dessa parte e reutilizar isso em várias telas. Tá? Não vai ser o nosso caso aqui, acho que para a nossa aplicação também nós vamos trabalhar. Então, vou criar um novo webform. Marquei ele aqui, ele pega o nome do webform, eu vou chamar ele de Roberto, que é um nome bonito. Muito bonito, por sinal. Ele criou o webform. Agora, se eu procurar ele aqui, ó, tá aqui, ó, Roberto ASPX. Mas também eu tenho quem? O roberto.aspx.cs. Interessante que quando eu criei essa página, eu não fiz menção à minha master page. Se vocês olharem aqui no código, eu não fiz menção em lugar nenhum à master page. Depois eu vou criar uma página fazendo referência à master page, para vocês entenderem a diferença. Se eu mandar visualizar com o design, essa página que eu acabei de criar, olha o que eu estou vendo. Nada, né? Uma página totalmente tosca. Concorda? Tem a referência aqui do body, que é o corpo da minha página. Eu vou abrir o toolbox aqui e vou brincar um pouquinho com esse cara. Esperar carregar. Oi? Esperar carregar aqui. Eu não sei, cara. Boa pergunta. Eu também não gosto de Java, não. Bom, olha aqui. O Toolbox é outra mágica linda. Porque eu vou trabalhar com a construção da minha página no modelo Webform de maneira muito simples. Eu vou arrastar a componente e desenhar ela do jeito que eu quiser. Então vamos supor que eu quero ter aqui uma caixa de texto, né? Então vem aqui, vou pôr aqui em todos aqui. Não tem todos não? Acho que não todos. Ah, tudo bem. Não, eu quero pegar não é label não. Eu quero um text box. Vou clicar, arrastar e jogar aqui. Bom, quero um text box. Antes do text box, eu quero pôr um texto. Digite aqui alguma coisa. Certo? Eu pus o text box. Vou dar um enter aqui e pôr um botão. Certo? Pôr um botão aqui. Não ficou muito elegante não, mas tá aí, né? Então eu estou construindo o Roberto ASPX. Vou salvar. Agora eu falo assim, eu não quero que o botão chame button. Eu quero um texto mais interessante. Vou clicar nele com o botão direito do mouse. Aba de propriedades. Em função da minha resolução, eu tenho que ficar brincando com esse stick push aqui. Aí eu vou procurar aqui o text. Eu não quero mais button, eu quero enviar. Windows, construção de aplicação lá, quem já mexeu com Delphi, Windows Form, é muito similar. Tanto a forma de construir, como de controlar os eventos. Tá, e aí eu tenho também um elemento aqui muito importante, que é o ID. O ID é o que vai identificar unicamente esse componente no outro arquivo que eu tenho ali. Que eu tenho um arquivo que é a camada de apresentação, que é a tela, que é onde eu vou desenhar, pôr o botão, colorir, fazer a gracinha. E aí eu tenho um arquivo que é uma classe onde eu vou controlar esses eventos. Mas para a gente segmentar a responsabilidade, essa classe só vai fazer isso. Ela só vai controlar os eventos da tela. Se ao capturar um evento eu tenho que acionar uma regra de negócio que vai acionar a camada de persistência para adicionar esse dado lá no meu banco, eu vou passar esse objeto, a bola, para frente.
certo? Ronaldinho Gaúcho, está ali no meio de campo, zagueirão, passa para ele entregar para o atacante marcar o gol. Mais ou menos a mesma coisa. Aqui a gente está com o Otamendi da vida, certo? O zagueirão, recebendo e defendendo ali o meio de campo. Beleza. Eu vou pôr o ID aqui, a gente geralmente segue um padrão, e aí é importante a definição de um padrão também agora, tá? Pode ser que vocês definam um responsável por definir esse padrão, que é quem vai construir a primeira tela. Esse tem que construir rápido, disponibilizar para essa tela ser inclusive referência para os demais. E basicamente vocês vão construir a tela desse jeito aqui, feinha. Vocês não vão definir layout para ela. Tá vendo que tá feinha? Tá tosca? Uma coisinha ou outra vocês podem adicionar, que é tipo pôr uma tabela. E aí a gente vai ver como... Eu posso pôr uma tabela ali no HTML, table mesmo. Eu vou pôr isso na munheca ali pra gente ver. Porque pode ser que você vai querer usar uma div. Mas a intenção é fazer ela tosca, tá? Sem preocupar com formatação. Preocupa com a funcionalidade. E aí quando for definida a estratégia de formatação, a gente pode direcionar para alguém, ou então quem pegar e fizer a primeira, ela é referência para que você possa ajustar a sua de acordo com o layout também, que é uma boa prática para cada um mexer com o seu layout. Tá, então o padrão de nomenclatura dos componentes, eu particularmente utilizo alguma coisa do tipo btn, que é um botão, e esse é o botão enviar. LBL para label, para text box, TXT, e aí vai. Então o btn é enviar. Beleza. Agora esse aqui também é um componente, concordam? É um text box. Se eu clicar todos os componentes, esse aqui não, é um texto que eu digitei aqui na marra, né? Poderia ser um label, que também seria um componente. Qual a diferença do texto digitado para um label? Um label eu consigo controlar ele no gerenciador de eventos. E posso mandar ele receber informações diferentes dinamicamente. Um texto não, ele é um texto estático, não muda. Certo? Bom, nessa área de texto aqui, eu posso também clicar com o botão direito, abrir a aba de propriedades, e eu tenho, entre outras coisas, o ID, que é o cara que identifica unicamente esse elemento. O padrão, se a gente for seguir aquela ideia, TXT minúsculo, de text box, vai TXT área, aqui é um exemplo, né? Área texto. Beleza? Vou salvar, bom, beleza, construir a página e tal. Pô, professor, tá, até aí tudo bem, legal. E como é que eu vou dar alguma funcionalidade para essa coisa toda, esse monstrinho? Como é que eu vou poder recuperar alguma coisa que o usuário digitou nessa caixa de texto aqui e gerenciar isso lá? Eu vou fazer isso com um controlador de eventos. Na verdade, isso vai ser feito num arquivo que é parceiro do ASPX, que é o aspx.cs, que é o code behind, o código por trás ali, o escondido. O que esse código faz? Ele recebe todo o gerenciamento de evento que eu tenho nessa página. Vamos abrir ele do jeito que ele está agora. Do jeito que ele está agora, ele é uma classe, está no namespace da minha aplicação. A classe chama Roberto, que é o mesmo nome que eu defini para a minha página, sugestivo. E dois pontos, gente, é a sintaxe aqui de herança, né, do C#. Então, na verdade, é o extends, né? Eu estou herdando. Eu estou herdando o quê? Da System Web UI.page. Então, eu estou herdando alguns controladores de página. Eu tenho um monte de coisa da classe que define elementos para controlar uma página da web. Eu já estou herdando nessa. Por enquanto, eu só tenho um método aqui, né? Que é o método pageLoad. Como o próprio nome diz, é bem sugestivo. É um método que é executado quando a página é carregada. Ah, então, quando rodar, chama esse cara. É isso aí. Agora, olha só, vamos supor, então, que eu quero fazer uma coisa bem idiota, que é preencher um texto nessa área aqui, quando a página for carregada. Pode ser que tenha uma página que eu queira carregar algum dado no momento que ela algum dado do banco, no momento que ela é carregada. Concorda? Pode ser. Só para dar um exemplo. Como é que eu vou tratar aqui dentro dessa classe os componentes que eu enfiei lá na tela? Pelo ID que eu defini para eles. Na verdade, esses caras são objetos que eu posso manipular aqui. Então, aquela minha caixinha de texto, qual é o nome que eu dei para ela? TXT alguma coisa, né? Olha só, ele é autocompleto para mim. Legal, muito bom, obrigado. Quando eu dou um ponto, eu falei que esse cara é um objeto, né? Ele tem um monte de métodos. Tem um monte de coisa que eu nunca usei para nada na minha vida e tenho até dificuldade de falar o que serve. Mas algumas coisas a gente já tem uma ideia, né? Border color. Para pôr um coloridinho.
Legal. Eu posso definir o estilo. Eu posso mudar o estilo de um componente na minha tela em tempo de execução, condicionado a alguma execução. Posso. O cara clicou no botão, eu quero o estilo de página mais feminino. Então fica em tons de rosa, por exemplo. Não, eu quero usar a aplicação com a cor mais puxada para o galão da massa. Preto e branco. Rosa também. Pode rosa também. Rosa pode. É aí que acontece. Tem preto e branco e tem rosa, né? Cada um escolhe a cor que gosta mais. Mas sem qualquer tipo de preconceito. Né? E aí o que vai acontecer? A gente pode trabalhar com tamanho e outros elementos que vocês podem discutir. Agora, um muito interessante é esse aqui, ó. É o text, que é basicamente o conteúdo daquele cara. Então eu vou pôr um alô mamãe, vou salvar. Só que é o seguinte, essa página ela não está no menu de navegação, ela é uma página que eu acabei de criar. Para testar, eu posso apontar o Visual Studio e falar assim, quando você rodar, roda de cara essa página, para eu testar. Depois nós vamos brincar e fazer o link dela lá no menu, no Master Page, lá e blá blá blá. Beleza? Por enquanto eu só quero rodar ela para ver essa bagaça que eu fiz aqui. Então eu vou clicar na página com o botão direito e marcar uma opção que é Set as Start Page. Vou setar ela como página inicial. Então quando a bagaça rodar, vai chamar ela. Setou, vamos rodar. E cruzar os dedos, né? Para torcer para que a coisa aconteça. Bom, chamou Robertas PX, né? Já estamos vendo ali em cima na barra de endereço o Robertas PX, que é um nome muito bonito, inclusive uma página. Recomendo fortemente usar esse tipo de nome. E olha que carregou o negócio com alô mamãe ali. Beleza, professor. Mas e o botão enviar? Bom, ele está aqui e no momento o que ele faz? Nada. Eu quero pôr evento nesse cara. Bom, eu posso da maneira fácil ou da maneira difícil. Certo? A maneira difícil seria editar o HTML aqui, a tag lib, colocando ali, quando o evento de clicar aconteceu, eu vou chamar o método, escrever o método todo lá na classe Code Behind. Ou eu posso vir aqui, dar 2 cliques no botão, que ele já vai construir um método lá no código e já definiu o atributo para esse método. E ele mantém como padrão o nome que eu dei para o botão com o evento que ele vai executar, que é o evento de clique desse botão. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, mudar o texto lá da caixa de texto. Então, txt, área texto. Não precisa digitar, né, gente? Pode dar um enter, que já a mula aqui está tentando digitar. Text. E mudar o valor. Indiana Jones. Salvar. Compilar, mandar executar a aplicação, na verdade, né? Cruzar os dedos de novo. Novamente a página aí sendo exibida com um nome muito sugestivo e elegante. Quando ela carregar, aqui ele está compilando pela primeira vez. Tem um alô mamãe. Se eu clicar no enviar, Indiana Jones controla eventos com uma dificuldade tremenda. É assustador a dificuldade que é construir uma aplicação em .NET. Certo? Por isso que eu falei, todo mundo pode contribuir construindo páginas e colocando eventos. Basicamente, a diferença da nossa estrutura vai ser o seguinte. Quando a gente construir aí as páginas com alguns elementos e menus e recursos, eu não vou simplesmente ficar brincando com valores desses componentes, mas sim eu vou disparar, de repente, eu vou criar uma classe, um objeto de uma classe de negócio para executar algum processamento e é esse cara que vai chamar a persistência. Mas aqui nós só vamos colocar o controlador de eventos da camada de apresentação. A gente vai deixar nossa aplicação bem organizada e com as responsabilidades bem definidas da camada de apresentação, camada de negócio e a camada de persistência. Com a vantagem que a camada de apresentação a gente vai fazer com o pé nas costas. É puxar componente daqui e dali, 2 cliques e gerenciar os eventos. A camada de persistência a gente vai fazer com os 2 pés nas costas e uma mão na testa, que é usando o Entity Framework, que ele já vai fazer aquele mapeamento do banco, já vai criar as classes de conexão e de acesso. Eu só tenho que usar. Então, quem não viu ainda os vídeos lá do Entity Framework, o beabá do Entity Framework, recomendo fortemente assistir os 4 vídeos, que a gente vai começar a casar esses recursos e tecnologias.
Vou dar uma paradinha aqui só para a gente poder gerar o segundo vídeo e ter dúvida.